Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiseres aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje com muita alegria, nesse dia 14 de dezembro, não tem como a gente não dirigir uma palavra, a esse grande presbítero e doutor da igreja chamado São João da Cruz. Esse que, junto com Santa Teresa d'Ávila, fazem a reforma do Carmelo, Santa Teresa com a parte feminina, Carmelo descalço, e São João da Cruz com a parte masculina. Sem dúvida alguma, São João da Cruz, esse grande doutor da igreja, junto com uma outra grande doutora da igreja chamada Santa Teresa d'Ávila, fizeram a diferença em seu tempo. Sem dúvida alguma, São João da Cruz é um ícone. Para cada um de nós, é uma figura extraordinária que merece ser falado alguma coisa a respeito dele hoje. Uma vez que o Evangelho de hoje vai nos dizer dos violentos. Desde os tempos de João Batista, o reino do céu é arrebatado à violência. E são os violentos que conseguem alcançar o reino. E por que não falar desse homem violentíssimo chamado São João da Cruz? Inclusive que tem o título de o doutor do tudo e do nada. Um homem que tem obras extraordinárias, que nos deixou um legado teológico e espiritual de uma grandeza, de uma profundidade, junto com as suas poesias também. São João da Cruz, ele é espetacular mesmo. Um homem que nos deixou o Subida do Monte Carmelo, a Noite Escura da Alma, e nos deixou Chama Viva de Amor. São as obras, assim, poderíamos dizer, mais conhecidas de São João da Cruz, mas, sem dúvida alguma, São João da Cruz ele tem uma herança muito grande para deixar para nós. Quem foi São João da Cruz? Veja, São João da Cruz ele é nascido de uma família. O pai, por exemplo, de São João da Cruz, que foi rejeitado pelos parentes, porque ele se casou com uma pobre órfã. E a gente sabia que nós estamos falando aqui da época de 1542 a 1591. Foi a época que São João da Cruz viveu, seu nascimento e sua morte. Então, por isso, São João da Cruz ele nasce aí, dessa família do pai, que casou com uma órfã e foi rejeitado pela família, e criado na pobreza. Ele escolhe a pobreza como seu quinhão. Então, São João da Cruz, incapaz de aprender um ofício, tornou-se servo dos pobres no Hospital de Medina, na Espanha. Enquanto ainda buscava concluir seus estudos da Sacra Doutrina, em 1563, aos 21 anos de idade, humildemente se ofereceu como irmão leigo aos frades carmelitas, que, no entanto, conhecendo seus talentos, fizeram-se ordenar-se sacerdote. Ele teria trocado isso, pela severa ordem dos cartuchos. Então, São João da Cruz ele tinha vontade de ser um monge cartucho, Os monges cartuchos são de uma austeridade, de uma rigorosidade impressionantes, Mas Santa Teresa convence ele a permanecer como carmelita, persuadindo ele, insistindo com ele de permanecer ali e ajudar ela em todo o projeto que Santa Teresa já tinha, então, de fazer a reforma das carmelitas descalças. Santa Teresa, junto com São João da Cruz, que leva o Carmelo a um nível de espiritualidade impressionante. Nós temos hoje o Carmelo do jeito que nós temos as monjas de clausura e tudo mais. Nós devemos isso, sem dúvida alguma, a São João da Cruz e a Santa Teresa d'Ávila.
Então essa embora aprovada pelo geral da ordem, ela foi rejeitada pelos frades mais antigos, que condenaram o santo como um fugitivo e um apóstata. Olha que coisa, né? São João da Cruz, ele é perseguido, e ele é um episódio na vida dele que ele vai ser jogado no cárcere de Toledo por 9 meses. E tem os relatos aí, né? A Santa Benedita Teresa da Cruz, que é a Edith Stein, ela narra, falando do mistério da cruz, ela vai falar sobre esse episódio da vida de São João da Cruz, sobre o cárcere de Toledo. O que esse homem sofreu no cárcere de Toledo? Ele que, quando olhava para ele, era só pele e osso, porque ele foi judiado, ele foi vilipendiado, mas de lá saem as preciosidades que São João da Cruz nos deixa como legado, como, por exemplo, A Noite Escura da Alma, com São João da Cruz nessa obra, as suas poesias, que são extraordinárias mesmo. Esse homem deixou um legado tão grande que ele é o grande influenciador, por exemplo, ele junto com Santa Teresa, de Santa Teresinha. Por exemplo, para entender Santa Teresinha, precisa conhecer São João da Cruz. Quem não conhece São João da Cruz não consegue compreender Teresinha. Olha para Teresinha como uma mimada, como uma menininha e tal, mas na realidade não consegue compreender a profundidade. O que está por trás ali é puramente Santa Teresa e São João da Cruz. Então, olhando para esse grande santo, doutor da Igreja, que dizia que é preciso perder o tudo, que a gente acha que é o tudo, mas na realidade é o nada, para ganhar o tudo, que é Jesus. É de São João da Cruz a frase que ele diz, que para que a gente possa crescer na santidade, é preciso um desprezo absoluto pelo todo bem criado. Olha que coisa, É a violência do Evangelho. É a violência do Evangelho que nós acabamos de ler aqui, que Jesus está nos dizendo. Ele está querendo nos dizer a cada um de nós, que o reino dos céus ele sofre violência desde o tempo de João Batista. E são os violentos que conquistam. Então São João da Cruz entendeu como ninguém que os bens mais importantes da nossa alma, os bens mais importantes da nossa vida, são os bens eternos, são os bens invisíveis, são aqueles que a gente não vê, são aqueles que a gente não toca, mas são os duradouros e os mais verdadeiros e aqueles que vão nos causar a grande e profunda felicidade dos bem-aventurados. Aqueles que vivem no convívio dos eleitos. Então, essa é a imagem que nós temos hoje. E veja, São João da Cruz então nos leva a uma grande reflexão profunda, Ora, se tudo que nós estamos vivendo aqui, um dia nós vamos precisar deixar, nós não vamos levar nada disso aqui, fica no nosso coração esse grande questionamento. Eu tenho investido profundamente nos valores eternos? Eu tenho usado das coisas desse mundo como São Paulo diz, como se não tivesse, como se não usasse, focando principalmente na minha eternidade, aquele instante eterno que nunca passará na minha vida, de felicidade plena, aonde gozarei das alegrias eternas, de tudo aquilo que Jesus foi preparar para cada um de nós. Esse é um questionamento que hoje, no dia de São João da Cruz, a gente possa fazer a respeito da nossa vida. O evangelho que a gente acaba de ler é belíssimo, E aqui eu encerro com a palavra do próprio Jesus. Se o grão de trigo que cai na terra, ele não morre, ele permanece apenas um grão de trigo. Mas se ele morre, ele vai produzir muitos frutos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.